Boa tarde, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um Tudo em Dia, agora aqui pelo YouTube. E daqui a pouquinho, para ser mais precisa, 4 minutinhos, a gente entra em cadeia pela Rádio Guarujá. Você também pode baixar o aplicativo no seu celular, né? Guarujá 1420. Tem Radionet, enfim, ficar sem escutar aqui o Tudo em Dia, você não vai por falta de possibilidades, né? A não ser que a sua internet caia. O que foi que aconteceu com o nosso convidado da última vez? Por isso a gente resolveu trazê-lo aqui mais uma vez, porque o assunto é muito interessante. Aliás, a gente teve bastante perguntas e bastante visualizações ali, mesmo no tempinho, pouquinho que a gente ficou junto. Doutor Dalisbor, Marcelo Weber Silva, vai falar aí sobre a relação ou correlação, né, como fala aí na linguagem da ciência, entre osteoporose e menopausa. Doutor, muito bem-vindo, prazer. Hoje vai dar, hein? Prazer, olha, peço desculpas de antemão pelo que ocorreu, mas a gente espera que hoje a coisa rode direitinho e vai funcionar assim. Vai dar tudo certo. Ó, eu tenho algumas perguntinhas aqui, e aí eu já vou elencar, que o pessoal faz lá no Instagram, e a gente traz. Eu achei bem benéfico. A osteoporose é só em mulher? Porque a gente vai falar aqui sobre menopausa, né? Mas aí entrou o menino perguntando se é só em mulher. Não posso deixar de respondê-lo, né, doutora? A pergunta é do Marcelo. Certo. Marcelo, é o seguinte, a osteoporose, para você ter ideia, é mais em mulher, mas estatisticamente, uma em cada 3 mulheres após os 50 anos e um em cada 5 homens após os 50 anos vai ter uma fratura que a gente chama de fragilidade, que é a fratura que a gente caracteriza por osteoporose. Eu estou falando 50 anos. Eu acho que é importante entender que não quer dizer que não ocorra osteoporose antes disso, mas é muito difícil e geralmente é associado a alguma doença muito específica. Então, os critérios, inclusive, para diagnóstico de osteoporose antes da menopausa na mulher e antes do homem nos 50 anos, é um pouquinho diferente. Mas, sim, tanto homem quanto mulher, respondendo especificamente, podem ter. Mas pode ir, porque às vezes a gente vai falando e uma coisa vai ligando na outra. A gente Pois tem é. aqui 25 minutos para falar, e a gente está super tranquilo com o tempo. Bom, o que é a osteoporose? Assim, basicamente, é o osso que perde força, perde cálcio, fica poroso. Como que é? A estrutura é exatamente essa. O osso é uma, digamos assim, ele tem uma estrutura que é toda interligada. É como se fossem várias paredes de uma casa, da qual você vai devagarzinho retirando o tijolo daqui, tijolo dali, e essa parede vai fragilizando. Então, vão fazendo buracos ou poros, por isso osteoporose, que é os buracos no osso. Então, é um defeito da microarquitetura do osso. Tanto é que, por exemplo, pessoas de pele amarela, como os orientais, eles têm um osso mais frágil do que as pessoas de pele branca, mas fraturam menos porque a geometria do osso é diferente. Então, tem muitas coisas envolvidas, como essa questão da massa óssea, do cálcio que está lá dentro, que se liga e que vai fazer a estrutura. Porque uma coisa interessante é que o osso ele é mais firme do que concreto, mas, no entanto, a estrutura é tão maleável a ponto de ser tão leve e tão resistente. Por isso que eu sempre falo assim, quando alguém realmente tem uma fratura, por mais que tenha um impacto, na verdade, existe ali uma certa fragilização daquela estrutura óssea. Agora, vamos imaginar a mulher no pós-menopausa, principalmente a mulher no pós-menopausa, que perde o estrogênio e que fica mais suscetível a essa alteração estrutural e que vai fragilizando mais o osso, né? Então, por isso que envelhecer é uma coisa que é bem complicada em relação ao osso, porque esse osso vai se esfarelando, entre aspas, né? Não, muito bem colocado, né? Essa curiosidade, na verdade, um dado, né? Mas para mim soa como curiosidade de que o osso é mais rígido, mais forte que o concreto, realmente é de abalar as estruturas, assim, né? E a forma que o osso é montado é interessante, porque se ele fosse, vou pegar aqui o fêmur, por exemplo, se ele tivesse exatamente de uma ponta a outra a mesma estrutura, ele teria que ser 4 vezes mais pesado para aguentar todo o peso e para aguentar essa flexibilização.
Então, a genética é perfeito, né? A natureza é impressionante, né? É. Depois que a gente começa a ler um pouquinho mais sobre saúde, enfim, né, sobre tudo que que engloba o nosso corpo, o nosso metabolismo, a nossa cabeça. Eu sou apaixonada pela área do cérebro, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deveria estudar mais, entender mais, porque a gente também não fica muito limitado, né? E, enfim, eu acho que a gente vai ampliando os nossos horizontes. Eu sou apaixonada pela ciência, eu acho que a ciência É o cérebro que manda em tudo, né? é a salvação do mundo, né? O nosso corpo é uma máquina sensacional, né? Independente da sua fé, porque às vezes a pessoa fala, é feito por Deus, e seja lá que Deus que for, né? Ou, Isso. enfim, com o nome que tenha, que não seja Deus, que seja Jeová, que, enfim, tenha outros nomes, outra nomenclatura, mas quem fez realmente é o arquiteto e o médico, o cientista do mundo. Olha quantas palavras aqui eu usei, né, para denominar o nosso corpo humano. Então, é muito É, interessante. eu até diria, corroborando o que você fala, de pensar que possa existir alguma entidade que deu toda essa questão dessa. Mas se a gente olhar um pouco para a história, nós somos o produto de um processo evolutivo muito bacana, né? É Então, verdade. o que é, quando você fala em cérebro, o cérebro, para mim, ele tem essa função também. Ele é o mandante, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista de função do organismo. As principais glândulas que organizam o sistema estão no cérebro. Então, e aí também vem aquela questão de, puxa, se a gente é um processo evolutivo e chegamos aonde chegamos, é quase que inaceitável você ver determinadas situações ocorrendo entre seres humanos quando a gente tem um cérebro com razão para pensar e agir de forma civilizada, por exemplo. Assusta, né? É, eu tenho um amigo que diz que na teoria a prática é outra. Eu acabei adotando essa frase aí, porque eu acho que ela se aplica e se encaixa em vários setores da nossa vida, enfim, vários Com ambientes. certeza. É isso, né? Mas a gente vai tentando e a gente vai colaborando para que, né, a gente, nosso Para o mundo ouvinte, melhor. entenda muito mais, né? Agora sim, a gente está entrando em cadeia, 14 horas mais 4 minutinhos. Estamos aqui com o doutor Dalisbor Marcelo Weber Silva, e ele está falando aí da relação entre osteoporose e menopausa. Doutor, eu fiz uma entrevista, na época eu morava lá em Pernambuco, e esse programa era um programa de televisão, e eu lembro de uma médica que me deu alguns dados. Na época eu tinha 35 anos e ela me deu alguns dados. Eu fiquei muito assustada, porque aqui a gente vai falar de menopausa. A gente perde muitas coisas depois dos 35. Seria a partir daí que a gente teria que ter um olhar, digamos que mais carinhoso para o nosso corpo e para a nossa saúde, para poder envelhecer bem e, de repente, não ter a osteoporose, porque a menopausa vai chegar, né? Eu já diria que desde que a gente está na barriguinha da mamãe, a gente já teria que estar cuidando. E, de fato, sobre osso não tem nem dúvida, mas para tudo, né? Porque se a gente for pegar a infância, para você ter ideia, aquele osso que se ganha nessa fase da puberdade, que é ali quando virou menininho vai virando homem, a menininha vai virando mulher, menstruação, etc. Essa fase, a aquisição da massa do osso, ela é mais importante para prevenir a osteoporose e fratura do futuro do que a própria perda que a mulher vai ter na pós-menopausa. Porque Opa! pós-menopausa a mulher vai ter perda de massa óssea. Mas o ganho na infância é fundamental. Então, a gente fica preocupado porque hoje a piazada não toma mais leite, é suco, é refrigerante, é computador muito dentro de casa, muito fechado, muito parado, pouca atividade física, e isso tem um impacto extremamente negativo. Eu diria para ti que 35 talvez fosse o ápice realmente do ser humano. Agora, esse ápice, ele tem uma durabilidade, talvez vou colocar aqui por volta de uns 10 anos, e ali aos 45 começa a haver uma certa regressão que vai se acentuando a cada 5, 10 anos. Porque, como tudo na natureza tem um processo natural de ápice e de envelhecimento. Né? Surge, tem um ápice e tem um envelhecimento. E nós não somos diferentes. Né?
é verdade, olhando por esse lado aí, é a natureza das coisas, né? Por aí. Então, os 35 já passou do limite aí de poder cuidar, tem que começar a cuidar cedo. E o Bem, que faz? E o que faz um osso ser bem constituído? Então, para as mamães, para os papais que estão nos ouvindo, para os avós também, para os cuidadores responsáveis pela nossa juventude, né? Seria, então, boa alimentação, esporte, sol. sol é vida. Então, entra aqui, sobretudo, cálcio, mas proteína também é fundamental, né? Então, por isso que eu falo do suco e do refrigerante, porque não contém cálcio. Alguns sucos, às vezes, até tem cálcio lá, enriquecido com cálcio, mas isso é muito raro encontrar. Principalmente no Brasil, a gente já tentou, junto ao Ministério da Saúde, fazer isso e não fomos muito bem sucedidos. Mas, de qualquer forma, como o pessoal não pega mais sol e a propaganda contra o sol é muito forte, no entanto, que as pessoas têm que entender que o sol bom é o sol que fica entre 10 e 14 horas, mas não exposto esse tempo inteiro nessa situação. Para as pessoas de pele clara, no verão, 5 minutos, 3 vezes por semana já seria o suficiente. No inverno, a gente sugere que sejam 10 minutinhos, pelo menos nesse período, todos os dias. Agora, tem pessoas que formam mais vitamina D do que outras. Vitamina D é um hormônio. A gente produz justamente para acelerar a capacidade de absorção do cálcio que a gente come. Mas então, para isso, eu preciso comer cálcio. E a nossa principal fonte de cálcio, apesar de toda a briga contra, são os laticínios. Hoje mesmo na faculdade eu estava lá conversando com os alunos e alguém comentou sobre o leite, que o leite podia fazer reação da alergia. Eu digo, de fato pode dar, porque é uma proteína extra, diferente. Mas é muito pouco. Hoje a propaganda é muito maior do que, na verdade, ocorre em relação à alergia ao leite. Mas se a gente for pegar como fonte de cálcio alimentar, cada 300 miligramas que cabe num copinho de leite é uma cabeça de brócolis inteira. E aí eu coloco o desafio aqui. Quem que come uma cabeça de brócolis inteira todos os dias? Porque isso é todos os dias. Isso não é só lá uma vez por semana. Não tem como. E mesmo na época que a gente comia folha verde, a gente comia, como diz a minha amiga lá no Rio Grande do Sul, a gente comia um coxo de folha verde por dia. Então o corpo até aprendeu a não absorver muito cálcio por conta da oferta. Mas hoje não é assim. Hoje a gente come McDonald's, a gente come pizza, a gente come massa, a gente não tem mais oferta de cálcio. Então é fundamental a participação dos laticínios. Eu já vou engatar um pouquinho aqui, a pessoa que tem alergia, que tem intolerância, você tem a oportunidade de usar o zero teor, que ajuda muito bem, mas se tiver realmente alergia às proteínas, hoje a gente tem disponível leite de amêndoa, leite de soja, enriquecidos com cálcio, e que substitui de forma bem legal. O gosto pode ser assim, o paladar vai ter que adaptar, né? Mas a oferta você tem, porque a gente precisa mais ou menos de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Quando eu falo copinho de leite 300, entendeu? É pouco. Então tem que ter um iogurte na jogada, eu preciso de um queijo, eu preciso de amêndoa, chia, eu comi brócolis, folha verde escura. Então, nisso tudo você vai encontrar a necessidade, mas a gente precisa. E claro que o osso não é feito só de cálcio, é feito de fósforo, mas o fósforo é abundante na alimentação. Precisa de magnésio, mas o magnésio é abundante na alimentação, né? Até eu já vou pegar outro gancho aqui, está muito na moda o pessoal tomar magnésio, que é bom para unha encravar até o fio de cabelo que está caindo. Não, gente. Magnésio é extremamente abundante na comida, não precisa tomar magnésio, não tem mágica. É que entrou uma nova, não sei se eu posso falar uma moda ou uma cultura. Tem uma cultura, eu acho que se criando aí, que veio muito das academias, e a gente entende, porque nas academias tem muito atleta, tem muita gente que faz esporte ali regularmente, tem gente, inclusive, que faz 2 vezes por dia, vai de manhã faz musculação, à tarde faz um cardio, e isso eu já acho que é uma vida de atleta, mesmo não sendo de alto rendimento. Então, as pessoas acabaram copiando esse modelo, mas não tem o mesmo gasto, não tem a mesma preocupação, porque esse atleta que está lá na academia, ele tem a sua nutricionista, o seu fisioterapeuta, seu massagista, né, o seu médico,
é um suporte todo, né, por trás desse desenvolvimento dessa atividade física, né? Entrou muito com o CrossFit, e aí depois, agora está voltando o lance da musculação, até saiu aí, já engato aqui, o filme aí, o documentário do Arnold Schwarzenegger, voltou muito essa modalidade, né, do fisiculturismo. A gente super entende do lado de cá, mas cumprir as metas diárias da alimentação básica já é muito difícil, né, doutor? Com certeza, porque a maioria das pessoas hoje, com a facilidade do que está aí, você acaba comendo rapidamente ou qualquer coisa e acaba deixando de lado alimentos importantes. Mas quando você falando de academia, porque o osso ele precisa de impacto. Então vamos entender que uma coisa é a articulação, é a junta. A outra coisa é a estrutura óssea. Para eu evitar osteoporose, eu preciso de exercício resistido, ou seja, exercício de impacto. Então, tem estudos bem interessantes a respeito disso, por exemplo, de escolas em que eles pegaram crianças por volta de 12, 15 anos, e eles colocavam um grupo de crianças para fazer atividade física regular todos os dias da semana por 15 minutos, versus um grupo de crianças que pulava uma vez quando o sinal da escola tocava por 4 dias. Quem ganhou mais massa óssea? O grupo que pulava. Então, hoje a ciência sabe que exercícios de esforço, como corrida, o aeróbico, etc., é muito bom para o cardio. Para o osso, precisa ter um impacto. Então, natação é muito bom, bicicleta é legal, hidroginástica é fantástico, mas para osteoporose, para prevenção, não funciona, porque não tem impacto. Então, precisaria pular, precisaria correr, precisaria andar, né? Ou se for para academia, ainda melhor, né? Tem umas modalidades de atividade física aí que ajudam a melhorar, como funcional, um pilates que você faz com esforço. Então, hoje tem muita alternativa, mas você não precisa ficar preso ao dançar, né? Dança é legal. Claro, pular Então, corda. sim. É uma coisa muito simples, né? Desculpa, eu não queria atrapalhar só aqui, era só para dar ideia de que pular corda é uma coisa, sei lá, de quantos mil anos atrás, mas funciona. Funciona muito, muito. Foi engraçado num congresso, logo quando começou a se estudar isso, que um canadense levou uma evolução de um filho dele de 10 anos que pulava 20 minutos por dia em cima só de uma perna. E ele ia fazendo densitometria dessas duas pernas, aqui não pulava e aqui pulava, para mostrar a diferença. E realmente aqui, aquela que o menino pulava, a massa óssea aumentou. E a gente falou, poxa, mas que maldade, agora ele vai ter que pular o mesmo período para ganhar outra. Mas aquilo que você falou de academia é uma coisa interessante, porque tem gente que tem já uma vida de atleta, que gosta, que faz. Não é o que a gente exige das pessoas, a gente quer que as pessoas façam uma atividade. Porque aí está envolvido um pouquinho não só o osso, o músculo também. A gente também perde músculo do mesmo jeito que perde osso. E é isso a gente chama de sarcopenia. E ambas as coisas são muito problemáticas quando envelhece. Aquilo que você falou da prevenção, que a gente já começa cedo, se a gente olhar as pessoas ao envelhecer, os jovens não conseguem se imaginar envelhecidos, mas quem sobrevive vai chegar lá, que a gente espera que sim, e cada vez a gente está chegando mais. Aí você pega uma pessoa de 75, 80, 85 anos, você pode ver como ela é fragilizada, como ela tem problema, como ela tem dificuldade para subir um degrau, levantar de uma cadeira. Quer dizer, hoje a gente está vivendo muito com uma qualidade duvidável. Então, o que a gente hoje bate muito na tecla do benefício de bem-estar, e não tem mágica, né? Aquilo que a gente está falando não tem mágica no que fazer. É boa alimentação, é boa atividade física, é pegar um pouco de sol ou tomar vitamina D, se for o caso, mas é para prevenir essa condição de fragilidade do idoso num todo. Para que se tenha uma autonomia, porque nada adianta você envelhecer em relação a números e você ficar dependente, né? A ideia, justamente quando a gente traz esses temas, e vocês, como médicos, né, que nos auxiliam demais, é essa conscientização. Porque eu acho que a partir desse debate amplia muito, né, a ideia, porque a gente pensa na vozinha lá que está na cama, viveu até os 100 anos, ótimo, mas ela está na cama. A gente está falando de uma pessoa que consiga ir ao mercado, que consiga, enfim, o que goste, ou visitar seus netos, seus filhos, abraçar seus bisnetos, de repente até pegar no colo,
né, com uma tranquilidade maior aí, viver realmente com qualidade de vida. E do lado de cá, né, doutor, eu me sinto muito mal, porque eu ainda não sou formada, falta um ano para me formar em nutrição. Opa! Como eu disse, eu gosto muito da ciência, mas eu falo muito para o ouvinte aqui o quanto a indústria alimentícia nos intoxica. E isso deveria ser olhado. Eu acho que isso é um crime que a gente está cometendo com a nossa população, e não é só brasileira, é mundial, porque a gente adotou os hábitos americanos, é a pizza realmente, a massa, a Coca-Cola, né? E a gente sabe que faz mal, não faz bem. Porque uma coisa é tomar uma vez na vida, a outra coisa é adotar como se fosse água. Né? A Yes. falta do leite, como o senhor está trazendo aqui, é preocupante, né? Sim, com certeza. Infelizmente, essa cultura está muito ruim e é a cultura do imediatismo, da facilidade, do baixo custo, entre aspas, né? E que vai pagar um preço por falta dessa estruturação aí no futuro, com certeza. Eu digo que medicina, ciência é muito simples de a gente ter um bom resultado, não tem mágica. É verdade, é verdade. Então, assim, 3 copos de leite por dia ainda é pouco. O ideal seria, então, um copo de leite pela manhã, o cafezinho com leite que a avó da gente fazia, mais um iogurte, um pedacinho de queijo. É mais ou menos por aí, doutor? Por aí, com certeza. Agora, se a pessoa não tolera muito, então que ela tome um leite de amêndoa, que ela use amêndoa, chia, como eu falei, é uma coisa que tem bastante cálcio. Os verdes, quando for comer, precisa comer, e isso também acaba ajudando, mas tem que ser diariamente, para não ficar com balanço negativo, porque se eu não introduzir o cálcio no corpo, o corpo vai arranjar um mecanismo de tirar cálcio do seu depósito, que é o osso. Então, essa troca diária, ela existe, mas ela existe sempre com níveis normais. Se os níveis de cálcio que entra são muito baixos, eu vou tirar da minha poupança, e vai fazer falta. A É. mulher na pós-menopausa acaba sofrendo um pouco mais nisso, porque os primeiros 6 anos, em particular pós-menopausa, pela falta do estrogênio, há uma desmineralização óssea um pouquinho mais acentuada. Então, isso ocorre para todas as mulheres? Não. Aproximadamente 25 a 30% em que isso é mais acentuado. Então, há uma predisposição genética para isso. Passado esse período, a mulher vai começar com uma queda de perda muito gradual, parecida com a do homem. O homem não tem andropausa, o homem não tem uma queda abrupta de perda. É uma coisa evolutiva. Mas depois que passou esse período da menopausa, então a mulher ela entra nessa evolução. Agora, se a mulher tem geneticamente uma predisposição e se ela entra numa menopausa e é dessas perdedoras de cálcio do osso, ela vai evoluir para osteoporose. E aí vai ter que correr atrás para tratar. Felizmente, hoje tem muito recurso, mas sempre mais fácil a prevenção, né? E mais barato. Consultar teu médico, né? Tá sempre ali pertinho do profissional da saúde. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, eu como esse coxo aí de Você folha. entendeu? Até porque a gente é criado assim, então faz parte do nosso dia a dia. Mas eu queria brincar, era que daí o que acontece? Por eu ser lá do Rio Grande do Sul, do mato, que nem eu falo, aí a minha mãe tem essa ideia de que não é para ir no médico porque a gente acha alguma coisa, é o contrário, gente. A gente precisa estar perto do médico, a gente precisa entender como funciona o corpo da gente. E sim, se for até o médico e descobrir alguma coisa e conseguir tratar, olha que maravilha, né? É, A é, ideia é essa. existe assim um meio termo, digamos. Tem que ter um bom senso, né? Você não precisa estar no médico de 2 em 2 meses. Até porque é legal que você vá e aprenda a fazer coisas de prevenção, mas o que interessa que eu digo para meus pacientes? Precisa aplicar isso no dia a dia. E aí não sou eu que vou estar com a mão dada lá fazendo isso. Então, Claro. é importantíssimo isso. Então, a ciência mostra hoje o seguinte: mais do que você ficar fazendo check-up seriado, é importante que você tome as medidas que lhe forem sugeridas e as faça direito. 60% das pessoas não tomam os remédios de acordo como deveriam, entendeu? E aí não vão ter os resultados que se espera. É claro, o remédio nem sempre faz tão bem, então daí também você tem que voltar a discutir com o seu médico que isso não é bom. Então, por isso que eu falo, a ciência, ela é simples, né? Você falou em vitaminas, agora eu estava me lembrando de um estudo que foi lançado no Canadá, na província de Ontário, onde fica Toronto, em 2018. Eles gastaram 42 milhões de dólares em tratamento de vitamina B12.
Aí eles foram checar, porque eles têm tudo catalogado, quantos por cento da população realmente precisava. Você tem ideia? Não. 1,7%. Nossa. Entendeu? Então, eu falo para as pessoas, o mais importante é uma nutrição. Vamos voltar lá para a comida. Pegue uma nutricionista que seja clínica e que lhe ensine ou lhe oriente a comer, a não ficar fazendo suplementação. É a comida que manda. E ninguém melhor que a nutricionista para poder explicar isso, gente. É a nutricionista que vai orientar a fazer o básico do dia a dia, que ali você tem tudo. Os estudos são claros. Não adianta ficar fazendo reposição de vitamina para indivíduos que comem mais ou menos de uma forma regular e que têm o intestino e o estômago que funcionam, porque o que entra vai sair fora. É gastar dinheiro. E, infelizmente, na pandemia, a gente pegou uma fase que tudo era bom porque era para a imunidade, que era kit disso, kit daquilo. Não precisa disso. É comer direitinho, é ter uma orientação de alimentação se tiver dificuldade, mas não vai fugir dessa prática. É simples assim. É simples assim. Doutora, eu ficaria horas aqui conversando com o senhor. O senhor é ótimo, né? Muito divertido. A gente gosta de aprender assim, com a gente bem-humorada, que traz informações para a gente com um sorriso no rosto. Eu vou ter que encerrar a nossa entrevista, né? Mas eu te convido a estar mais perto da gente aqui, conversar mais com a gente, nos ensinar mais. Venha mais vezes. Tranquilo, eu te agradeço, agradeço. E como passou rapidinho. É rápido, é rápido. Da Funcionou bem. próxima vez a gente combina 1 hora de entrevista. Tudo bem. Obrigada. Fica à vontade, fico agradecido pelo convite e estou à disposição, tá? Obrigada mais uma vez. Hoje deu certo. Conversamos com o Dr. Dalisbor Marcelo Weber Silva, veio falar para a gente sobre a osteoporose e a correlação, né, entre um e outro, que é a menopausa. E no fim deu um show aqui de simplicidade, de simpatia. A gente ficou muito feliz. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais tudo em dia para você. Voltamos já. Tchau, doutor. Obrigada.